Mas ao que você atribui? Por que a providência divina, na sua opinião, tem escolhido esse tempo para trazer à tona essas manifestações, né, extraordinárias dessas possíveis aparições de Nossa Senhora? Eu trago aqui 2 pontos. Um que eu vejo como um mover de Deus e um que eu entendo até como uma tentação. O que eu entendo como mover de Deus? Deus, de tempos em tempos, ele permite que determinadas coisas, determinados assuntos, determinadas devoções ganhem uma certa notoriedade, como eu disse no início, para aumentar a fé, para aproximar mais as pessoas dele mesmo, para levar as pessoas à conversão. Então, quando uma revelação privada, ela leva as pessoas a Cristo, ela leva as pessoas a uma conversão de vida, a frequência nos sacramentos, quando isso acontece, quando aumenta a caridade, a abertura às necessidades do outro, tudo isso é, sem dúvida alguma, um mover de Deus. Mas, por outro lado, tem também um risco que eu vejo muito claramente. Eu estou em rede social também, eu também tenho canal no YouTube, perfil no Instagram, e nesse meio católico eu percebo muito isso também, que há uma certa gula espiritual por querer consumir demais esse conteúdo extraordinário. E aí isso é um risco. Então as pessoas começam a se apegar demais apenas ao extraordinário, né? A aparição, a profecia. E aí parece que as pessoas começam a ficar em busca da profecia da vez, querendo saber qual é a última novidade, o que ainda não me contaram e está escondido. Então, ao invés de ser uma busca para amar mais a Deus, para mudar de vida, começa a se tornar uma busca movida pela curiosidade. E aí isso não dá fruto. Então eu vejo que é um risco. É uma graça quando leva à conversão, mas é um risco quando se torna um conteúdo a mais para ser consumido, para matar a curiosidade. O próprio Padre Pio, que é um assunto, né, vira e mexe a gente fala dele aqui, sim, que ele tinha noção e vivia isso de uma maneira extraordinária, sendo ele um grande taumaturgo. Ele, entendendo esse problema, ele tinha aversão em alguns casos de pessoas que iam lá até ele apenas por essa curiosidade, não com interesse realmente na fé ou na conversão. A ponto da gente ver ele dar broncas homéricas assim, sim, sobre isso, sim, né? É a grande questão que eu vejo hoje. Que há uma tendência até das pessoas, porque, sobretudo com os meios de comunicação, com a internet, então esse conteúdo ele fica, digamos assim, muito fácil. É diferente de uns anos atrás, quando nós não tínhamos esse acesso tão fácil. Então, geralmente, a pessoa ia conhecer isso através de um retiro, através de um livro. E aí a pessoa geralmente fazia isso até num espírito de oração, de atenção. E hoje nós temos acesso a esse conteúdo espiritual de maneira até muito corriqueira. Com o celular na mão, eu acesso um conteúdo e coloco ali para escutar. E isso pode levar até a uma banalização do sagrado e a esse interesse desmedido movido pela curiosidade. É a curiosidade pela curiosidade. Então eu quero saber porque é um conhecimento a mais, é quase aquela coisa meio de almanaque, né? Quando a gente era criança, que tinha aqueles almanaques que vinham com aqueles recortes da história, aquelas coisas que ninguém conta, e lá vinha aquela informação e a gente gostava daquilo. Então, esse conteúdo das revelações privadas corre um risco de acabar sendo alvo desse tipo de visão. E isso é ruim porque desvirtua o próprio desejo de Deus. Porque Deus, o que Ele precisava nos dizer para a nossa salvação já foi dito na revelação pública. Como o Catecismo da Igreja nos ensina, a revelação pública de Deus ela acaba com a morte do último apóstolo, São João Evangelista. Quer dizer, o que foi dito até ali era o que era necessário para a nossa salvação. Tudo o que é dito depois é só um complemento, porque, inclusive, a Igreja tem critérios muito rígidos para reconhecer uma revelação privada. Os parágrafos 67 e 68 do Catecismo da Igreja, depois quem está assistindo aí pode fazer a lição de casa aí, pegar lá o parágrafo 67 e 68 do Catecismo, vai ver. Os critérios da Igreja eles são muito claros. A Igreja, para admitir uma revelação privada como algo de origem sobrenatural,
A igreja, ela olha se o conteúdo dessa revelação privada concorda com a tradição da igreja, com a Sagrada Escritura e com o magistério. Ou seja, uma revelação privada ela não pode acrescentar, corrigir ou, de alguma maneira, mostrar algo que não foi anteriormente mostrado pela vontade de Deus. Se isso acontece numa revelação privada, obviamente ela é falsa. E ela é falsa podendo vir de duas origens, pelo menos. Uma primeira origem seria uma origem humana, pode ser fruto de uma perturbação, de um problema, de uma questão psíquica mesmo, ou pode ser fruto de uma mentira, que aí é um desvio de caráter mesmo, a pessoa pode mentir, dizendo que recebe algumas revelações, de fato aquilo não é real, ou então pode ser fruto de sugestão demoníaca. O demônio ele pode enganar, ele pode confundir e ele pode produzir uma aparência de sobrenaturalidade para enganar. Então, a igreja ela é muito criteriosa na hora de reconhecer essas coisas. Então, tudo aquilo que uma revelação privada diz necessariamente deve concordar com aquilo que a igreja diz. Porque Cristo ele não deixou como norma da fé revelações privadas. Ele deixou como norma da fé o depósito da fé confiado à igreja. Jesus ele deixou a igreja, né? Então, tudo passa pela igreja e nesse caso das aparições, quem dá a última palavra, quem vai definir o que pode ou não ser crido é a igreja. E eu mesmo estudo esses casos das aparições, né, me interesso até por tudo que diga a respeito à história da igreja, mas sobre as aparições fica muito claro, muito evidente que um historiador, por exemplo, ele pode levantar os fatos, ele pode encontrar as evidências, ele pode reunir documentos, mas não cabe a ele dar o veredicto. Então, um historiador, por exemplo, um estudioso das aparições, jamais caberá a ele a última palavra. A última palavra, a palavra infalível, ela cabe à igreja, né? Bento XVI ele tem uma fala interessante quando ele era ainda o cardeal Ratzinger, né? Falando sobre Fátima. Ele dizia o seguinte: a visão pertence ao vidente, mas a interpretação pertence à igreja. Então, quer dizer, a visão, o vidente vai relatar o que ele viu, o que ele ouviu, mas a interpretação adequada disso, o entendimento a respeito destes fatos, isso pertence à igreja.